Vamos para o livro de Josué, capítulo 7. Vamos ler apenas o versículo 21. Vamos aproveitar o tempo. Mas não se assuste com a leitura. Qual que é o tema da nossa campanha? Já que saiu, agora fala de verdade. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Olha o que diz Josué, capítulo 7, versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Palavra de Deus. Oramos a Ti, meu Pai, que continues a falar conosco por Tua bondade e misericórdia. São as Tuas palavras que, ao virem para nós, e nós com corações abertos recebemos, é que promove a mudança. Por isso, fale as Tuas palavras, é o que pedimos em nome de Jesus. Se você pede também, diga amém, tome assento. A história de Josué é muito conhecida no capítulo 7, quando fala do pecado de Acã. Acã era um guerreiro, um soldado do exército de Israel, vencedor, né? E ele deixa toda a oportunidade que ele tinha de uma vida abençoada, de uma vida cuidada por Deus, de uma família cuidada por Deus, abençoada, ele deixa tudo passar por causa do seu orgulho. Nós vamos ver algumas coisas a respeito desse orgulho de Acã, que tinha tudo para ter uma história linda, para chegar ao final e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, fomos abençoados, fomos cuidados. Olha meu amor, falando para a esposa, nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, quem sabe bisnetos. Salmo 128 garante muita bênção nessa área e prosperidade para o homem que teme ao Senhor. Só que Josué não temeu. Toda vez que eu falo de Acã, eu ponho Josué na frente. Só que Acã não temeu. Ele, por causa do seu orgulho, decidiu ele mesmo escrever a sua história. Por isso eu quero falar sobre o tema: o guerreiro orgulhoso que matou a si e a sua própria família. Não dá um temor só de ouvir o tema? O guerreiro orgulhoso que matou a si e a sua própria família. E é interessante que o Josué traz a nós esse versículo, deixando bem claro, com as palavras que Acã usou: quando vi dentre os despojos. Tudo mudou na vida de Acã, quando ele viu e não teve atitude correta diante do que viu. E você vai entender por que isso. Já que o orgulho é a raiz de todo pecado, qual foi o de Acã? Já que nós estamos tratando, e já foi falado nas mensagens anteriores, que o orgulho é aquilo que Deus odeia, que o orgulho é aquilo que é a raiz de todos os pecados. Os puritanos, os comentaristas falaram tantas coisas a respeito do orgulho, e uma delas
que me fez pensar bastante é que eles dizem que quando a pessoa morre, daí meia hora é que o orgulho vai morrer. Então, o orgulhoso não gosta de receber ordens. Já notou? Falamos isso também. Não gosta. Obreiro, os obreiros aqui ficam com a orelha pronta. Eu também estou com a minha pronta, porque Deus primeiro corrige a mim. Ok? Obreiro, se você for faltar, avisa por que está faltando. Você vai guardar o seu caráter. Você vai se guardar diante da sua liderança e tal. Não, eu não consigo fazer isso. O que é que está sendo revelado nisso? Porque se fosse protetor do seu caráter, a coisa mais gostosa que tem, para quem tem caráter, é justificar algo para que alguém não pense mal de você. Mas o orgulhoso não pensa assim. O orgulhoso quando fala, por isso que Jesus, ele mata o orgulho com os ensinamentos dele, né? Se pedir para você andar 1 milha, o orgulhoso não vai nenhuma. E aí esse negócio de ir 2, se bater numa face, pelo amor de Deus, não quero servir Jesus. Ele pede para a gente umas coisas impossíveis. Impossíveis para quem? Para o orgulhoso. Se pedir a capa, não, já dei demais. Então, o orgulhoso, ele não gosta de receber ordens. E Josué deu a ordem para Acã. Olha, Deus falou conosco. Não pegue, e se pegar, seja anátema. Amaldiçoado, porque você pegou o que é de Deus. Não é nem dos inimigos. Quando falava anátema, era ao Senhor. E Josué deu a ordem, deixou claro para todos. É por isso que Acã, ele vê e vai esconder. Por que ele escondeu? Porque ele sabia que era errado. Só que aí que está a questão, né? O orgulhoso, na verdade, não confia que Deus cuida. Quando Paulo fala sobre o amor ao dinheiro sendo a raiz de todos os males, não o dinheiro, mas o amor ao, 1 Timóteo 6, 7 a seguir, ele fala assim, que nós devemos contentar com o que é que cura o amor ao dinheiro? Contentar com o que tem. Aí você vai administrar o dinheiro e o dinheiro não vai administrar você. Aí você vai ser senhor do dinheiro e o dinheiro não vai ser senhor de você. Pastor, eu não nem rico sou, pior é os pobres. Tem pobre que fica fazendo conta, irmãos. Eu digo pobre, todo mundo é pobre, porque na verdade Deus é dono de tudo. Não é verdade, sim ou não? Mas tem pobre que faz conta de R$1 numa coisa simples. Briga por uma coisa que é sem significância. Não, ou seja, contentai-vos com o que tendes, é para alguém que tem Deus e diz, não, Deus cuidará. O verdadeiro servo de Deus, ele abre mão, ele divide com, é diferente. O homem de Deus, a mulher de Deus sabe que para que Deus multiplique, a gente tem que dividir. Diga, para que Deus multiplique, eu tenho que dividir. É esquisito esse negócio para quem gosta de matemática, né, das exatas. Mas com Deus é assim. Se você quer abundância, você tem que dar alguma coisa. Fique tranquilo que nós não vamos tirar a oferta e aqui nós não somos disso. A gente tira normalmente. Mas fique com a mente tranquila.
Se você quer receber, mais bem-aventurada coisa é dar, porque é dando que é diferente servir a Deus. Só que a gente, quando começa a ser muito capitalista, 2 mais 2 é 4, cuidado, eu não vou sentir falta disso aqui, mas não sei o que, começa a dar problema. E aí, ele acha que sabe o que é o melhor para si, e ele toma uma decisão fora da vontade de Deus. Ah, mas Deus sabe que eu preciso, mas Ele abençoa o que você vai fazer? A palavra de Deus concorda com o que você vai fazer? Mas eu estou precisando, mas quem te socorre? Você precisa do desonesto para ser cuidado? Não, mas eu peguei 10 reais porque eu precisava, mas era seu. Onde está o caráter de uma pessoa honesta? Não precisa nem ser crente para ser honesto. O crente muito mais. Mas eu estou precisando. Deus sabia. Sim, o problema é esse. Deus sabia. Deus sabia que eu precisava. Então olhe para Deus, busque de Deus. Você não precisa se sujar para ter alguma coisa, você precisa se lançar na presença do Deus que cuida. Então, meus irmãos, na Bíblia, cobiça é o desejo intenso e imoderado por algo que pertence a outro. Josué é tão orgulhoso que ele vai se encher de cobiça. Eu falei, foi. Mas ele é tão orgulhoso que, ao dar lugar ao orgulho, deu lugar a outros pecados que virão. Ele cobiçou aquilo, ele quis, ele desejou aquilo que não era para ele. Olha onde está levando o orgulho. Porque primeiro, antes de ir e pegar, ele desobedece uma ordem orgulhosamente. Ninguém manda na minha vida. Olha, Deus sabe que eu preciso. Olha, isso aqui é a segurança da minha família. Argumento e desculpa todos nós temos. Agora é saber se Deus está avalizando isso. Se a palavra está garantindo que possas fazer isso. Então Acã, ele vai olhar para aquilo e já vai, certamente, isso é por inferência, certamente já vai fazer as contas de quanto aquilo vai beneficiá-lo. E aí, irmãos, por que ele vai cobiçar aquilo? Acã vai cobiçar aquilo porque certamente ele está descontente com o que tem. Ele quer. O orgulho, quando traz a cobiça para junto de si, ele convence a pessoa que o que ela fizer beneficiando a si mesma, não vai ser mal. Pode fazer. Ah, você achou quanto? 2.000 na rua? É seu. E se você tivesse perdido? E alguém achasse? E aí? Tudo bem? Ou você queria que se você tivesse perdido de volta? Esse ditado diabólico que achado não é roubado, é antibíblico. Achado é porque alguém perdeu. E se alguém perdeu, você pega e procura. E vá lá e devolva, como você gostaria que alguém fizesse, se você perdesse. Dá glória a Deus, não pense que você está achando ruim a palavra. Então, cobiça é o que vai vir para junto do pecado do orgulho de Acã.
E olha, cobiça é um pecado do coração, assim como o orgulho, que atrai outros tantos juntamente. E é interessante, né? Quando alguém cobiça, e cobiça aqui nós estamos falando de pecado, ou seja, a coisa é errada. Quando alguém cobiça um vestido, por exemplo, uma mulher, ou o homem cobiça um certo que o outro tem, isso vai alterar o caráter da pessoa quando tem. Tem umas irmãs que arrumam roupa nova, e elas andam de roupa nova normal, do mesmo jeito que andaria com outra roupa. Agora tem umas que quando põe até o andar muda, e quer mostrar principalmente para aquela que ela gostaria que visse. Agora eu comprei aquela bolsa. Comprou não pensando que precisava, comprou pensando que fulano ia ver. E aí vem aquele negócio, para mostrar para quem não tem ou para mostrar para quem é concorrente. Você tem uma da Guess? Eu tenho da Michael Kors. Eu comprei uma Louis Vuitton. Vixe, só está aumentando o negócio. Para concorrer. A cobiça é aquele negócio de aparecer. E isso não é para crente. E isso não é para gente boa. E isso não é para nós que queremos ser abençoados por Deus e viver de maneira que Jesus seja glorificado. A cobiça é frequentemente acompanhada pelo desejo de prosperidade e pode conduzir ao crime. Não foi esse caso que nós estamos lendo de Acã? A cobiça revela a falta de confiança em Deus e na sua provisão. É tão bom quando a gente aprende a contentar com o que tem, mas lutando para conquistar, ok? Lute para conquistar. Você foi chamado para crescer, para chegar mais além, para ir mais além. Você é profissional, procure crescer. Seja o melhor funcionário daquela empresa, a melhor funcionária. Tem que crescer, tem que olhar para a cadeira do presidente e querer chegar lá de maneira justa e honesta para fazer o bem. Tem que crescer, mas contente com o que tem. Eu lembro do meu tio Manuel Pereira, Gonçalves Pereira, um dos tios que eu mais amava. Já partiu, eu fiz ele aceitar Jesus umas 7 vezes, para ele não perder a viagem. E aí ele falava assim: meu sobrinho, a vida é muito boa, as pessoas que não vê. Tio, me dá um rancho na beira do rio, estou feliz, pronto. Simples. Só que a gente não quer o rancho, a gente quer a mansão na beira do rio e a fazenda. Agora, se você quiser só o rancho e Deus lhe der o rio e a fazenda, que coisa boa. Você tem que aprender a ter paz, tranquilidade. Tem gente que não come o pão com a boca boa porque está pensando que podia ter carne. Aproveita o pão. Está entendendo ou não? Aproveita o pão. Tem gente que tem um frango lá no quintal e aí não mata o frango com medo de não ter mais. Aí o frango vira galo, acabou, não come mais. Come o frango, irmão, e dê glória a Deus. Mas não come tudo de uma vez, não. Come para satisfazer e deixa um pouquinho para a janta. Você está entendendo ou não? Suaviza a coisa. Põe aí gratidão, contentamento. Pastor, eu vou vestir a minha melhor roupa, mas eu não tenho a melhor roupa. Tem, sempre tem a melhor. Às vezes aquela desbotada é a melhor. E põe no coração: eu pus a minha melhor roupa, eu estou honrando alguma coisa. Então traga a vida simples de volta. Vem aqui amanhã ganhar uma rapadura, tá vendo? Rapadura, falei: nossa, eu não tenho doce de pêssego com creme de leite, mas tem uma rapadura. E rapadura é gostosa ou não é?
Você põe um pedacinho dela na boca e fica... Vira para o seu irmão, hoje eu estou no vira. Vira para o seu irmão e diga, simplifica. Não, mas eu sou fulano de tal. Vai tudo para o pó. Mas na minha família é o seguinte o quê? Que às vezes você é o próximo que vai morrer nessa família. Diminui aí, desce do salto, vamos viver a vida. Para de orgulho, para de vaidade excessiva, curte o que você tem. Eclesiastes diz que bem-aventurado é o homem que tem riqueza e o dom de desfrutar delas. Olha, irmãos, qual que é a maior riqueza do ser humano? Ter Jesus. Ser de Jesus, ter Jesus, aliança com Deus. A presença de Deus. Segunda maior riqueza de um homem, ter família. Sim ou não? Aí nós temos Jesus, temos família e vivemos o quê? Para as outras coisas. Para as vaidades. Curte seu marido, irmão. Curta a sua esposa, irmão. Suaviza a coisa, você já tem o tesouro. E o que esse Acã orgulhoso traz para ele? Cobiça. Agora o que a palavra diz sobre cobiça? Olha o 10º mandamento, Êxodo 20, versículo 17, do Decálogo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O que é cobiça? Querer aquilo que é do outro. Por isso você não pode também sair namorando por aí qualquer pessoa do jeito que você pensa que pode e aquela coisa, porque aquela lá às vezes é a mulher do próximo. Como assim, pastor? É solteira, pelo amor de Deus. Sim, mas ela não vai casar com você. Ela é a mulher do próximo. Entendeu ou não? Quer que explica? Não cobiçar aquilo que é do outro, é mandamento. Aí a pessoa está aqui, a casa do vizinho está ali, mas aquela casa, deixa o vizinho ser feliz, ele já tem a casa dele, você vai trabalhar para a sua. E esse negócio da grama do vizinho é mais verde, não é nada, é igualzinho a sua. Vai morar lá para você ver. O grande desafio será em controlar os seus desejos, quando eles não devem e nem poderão ser satisfeitos com o que pertence ao outro. Um exemplo aqui do ponto de vista sexual. Todo ser humano tem a sua sexualidade, tem libido, tem desejos. É normal que os adolescentes comecem a ter desejos. É normal. Porque está mostrando que é gente, que está vivo. Só que o que não é normal é fazer o errado dentro disso. Então tem que ter diálogo com os pais. Tem que tratar o assunto abertamente com os pais. Porque senão a escola vai tratar de uma maneira errada. A escola ensina, mas a educação é na nossa casa. Então nós precisamos trabalhar isso de maneira bem aberta. Agora, aí chega o jovem solteiro. Aí o jovem solteiro, a jovem solteira, diz assim, olha, eu estou com um problema na área da minha sexualidade, eu vou falar assim para ficar mais tranquilo, e aí eu estou com um problema na área da minha sexualidade, e o problema é que eu sou solteiro. Não, o problema não é que você é solteiro, o problema é que você tem que aprender a dominar os seus desejos. Porque depois que casa, o desejo continua. E esse negócio, irmãos, que porque eu tenho uma mulher, já está resolvido, não está. Você está no meio de um mundo perverso.
Você está diante de uma internet que expõe tudo quanto é coisa aí nessa internet que faz mal nessa área e também pode fazer bem. Então cabe a você, sendo solteiro ou casado, dominar o seu desejo. Não cobiçar aquilo que é do outro. Não olhar com interesse para aquilo que é do outro. Por isso que Jesus fala em Mateus 5,48, se não me engano, que quem olhar para uma mulher com intenção impura já pecou, já adulterou. Por quê? Porque não é dele. Então nós estamos andando por aí, mas nós estamos em Cristo. Os homens casados já têm sua esposa, então você pode olhar em qualquer lugar sem intenção e com o coração livre, mas o seu olhar de desejo é para a sua esposa. Assim a esposa, o seu olhar de desejo é para o seu esposo. Ah, mas o meu esposo, não tem A nem B. Se você é honesto, se você quer Deus e se você tem caráter, o seu olhar tem que ser para a sua esposa, para o seu esposo. Não cobiçarás a mulher do outro, nem cobiçarás a posição do outro, nem cobiçarás a fama do outro, nem cobiçarás a roupa do outro. Você construa a sua história. Ah, mas fulano podia me ajudar, por que fulano não me ajuda? Porque ele não quer. Você não tem que viver da ajuda dos outros, você tem que levantar e trabalhar e viver a sua história. E se Deus quiser, pode usar até o outro para te ajudar, mas se Deus quiser e não usar, a culpa não é dos outros. Viva a sua vida sem cobiçar o que é do outro. Está entendendo ou está difícil? Muitas vezes nós temos tudo para ser feliz, mas estamos olhando para o que não conquistamos e por isso infelizes. Ao invés de contentar com o que tem, entristece pelo que falta. Você não está feliz, não? O Acã tinha tudo para estar feliz, gente. Estava fazendo parte do exército de Deus. O líder, Deus mostrou que já estava na vida do líder, de maneira tremenda. Eles estavam conquistando tudo. Para quê? Olha o que diz Lucas 12. Primeiro, devemos ter cuidado com aquilo que nos atrai. Todos temos atrações, porém deve se doar para o que é seu de fato e não para o que é dos outros. Isso aqui pega muito, né? Porque às vezes o marido trata bem as outras pessoas, mas a esposa ele não trata. E quem que é dele? Quem que é dele? As outras pessoas ou a esposa? Hã? Às vezes a esposa trata os outros tudo muito bem, mas o marido, e quem que é o dela? O esposo. Nós temos que aprender a tratar bem os que são de nós, os que estão dentro de casa. Está gostando? Parece que você está meio triste. Eu estou me alegrando com a palavra, porque Deus está me curando. Deus está me curando. E aí, estou aqui, aí vem o Laércio, elegante desse jeito. Fica de pé, minha filha. Ixi. Aí o Laércio elegante desse jeito, deu uma emagrecida e engordou de novo, né, minha filha? Não, engordou não. Vou perguntar para a nutricionista. Aí o Laércio está vestido bem e tudo bem. Aí eu olho para ele vestido bem e me dá uma coisa ruim no coração, porque ele está vestido bem. Pode isso, Arnaldo? Hã? O que o coração não precisa nem ser crente, gente. O ímpio já vive isso quando ele é honesto. O coração da pessoa tinha que fazer, mas que bom que o meu irmão está vestindo bem. Meu amigo está bem. Que coisa boa. Aí a Maristela olha para ele, vê
ele do jeito que, você não vai fazer isso, Maristela, que vocês são dos casais, entendeu? Vê do jeito que ele está, aí vê o Trifênio e fala, nossa, mas o Trifênio está elegante. Mas ele vestiu bem e ela não falou? Não acontece isso em muitos casais? Tem uns que não falam, mas tá bem. Contenta, trata bem, olha para a riqueza que você já tem, esquece as riquezas que não pertencem a você, viva uma vida sem cobiça em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas 12:15, palavras de Jesus: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Se você tem algo que o outro não tem, tenha temor no coração, porque você não é melhor do que ele. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro, que citamos, é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o quê? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Eu não gosto de ir ali porque ele só quer pensar no meu dinheiro. Não, você é o dono do seu dinheiro. Põe ele no banco e ninguém, é só você não contar a senha. Não preocupa com essas coisas, preocupa em ser você, preocupa em desfrutar, preocupa em ser feliz, preocupa em aproveitar. Olha o que Tiago 4, de 1 a 3 diz. Olha isso aqui. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha aqui que ordem. Cobiçais e nada. Já viu que o cobiçoso, ainda que conquiste, pensa que não tem nada? Eu comprei 10 cabeças de cavalo. O cara tem um aras. Aí está com um aras. Comprei 10 cabeças de cavalo. Ele descobre que o vizinho tem 15. Aí ele quase entra em depressão. Podia desfrutar dos 10 cavalos. Mas o vizinho tem 15. Aí ele compra 16. Aí ele tem 16. Aí ele olha para o outro lado, mais na frente, descobre que o outro tem 20. Não tem gente assim? E vai cobiçando e vai conquistando, mas nunca se satisfaz, é como se não tivesse, porque, irmão, eu estou querendo ficar milionário, mas eu descobri o tanto que o Elon Musk tem. Falei, está difícil. Viva a sua vida. Nós não estamos na corrida do ouro. Administra bem. Pastor, eu tenho mais um pouquinho. Administra bem. Eu tenho menos um pouquinho. Administra bem. Mas deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tenha prazer nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Por que o Senhor está falando isso? Porque o Acã foi no caminho de morte. Olha aqui alguns exemplos de cobiça na Bíblia. Eva, lá o primeiro casal. A serpente falou para ela, mas você não pode aquele fruto. De quem que era o fruto? Diga do Senhor.
porque quem mandou não pegar foi o dono. O fruto era do Senhor. Aí a serpente falou, não, mas aquele fruto, ela colocou, a serpente colocou na Eva 3 coisas terríveis. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Ela cobiçou porque contemplou. Então ela podia olhar para o fruto? Podia. Podia tocar no fruto? Deus não falou que não podia tocar, ela que vai inventar na hora. Até tocar podia, não podia? Então Eva cobiçou o fruto que era proibido. Querido, é proibido, para de olhar. Para de contemplar. Espera aí. Aí você olha para um carro que você não pode ter, por enquanto, que você pode ter amanhã, Deus é que sabe. Mas você olha para um carro, não, vamos para baixo, você está muito alto. Uma BMW. Aí você olha para aquele carro, acha bonito, não sei o que, é bonito, pronto. Aí você fala assim, eu não tenho esse carro, e vai sofrer porque não tem um carro. Para com isso, pega o seu Fusca, entra nele e vai dar um rolê. E olha para o Fusca e diz, esse carro é o mais bonito daqui. Entendeu? Pronto. Quando eu tinha um Chevetinho, para mim, que eu queria pensar em outro carro, nunca. Eu já tenho um Chevetinho, tadinha, vai ficar triste comigo. Tanto é que quando a gente comprou uma Paraty quadradinha depois do Chevetinho, que o Chevetinho foi embora, o nosso coração doeu. Tadinho, está indo um parceiro. Ame o que você tem. Não fique triste pelo que não tem. Pastor, eu sou formado nisso, tenho um emprego tal. Ame. Mas tem gente que está acima de mim, mas tem gente que está abaixo de você. A Eva quis o que ela não. E o que Gênesis 3:6. Gênesis 13, de 10 a 13, Ló cobiçou as campinas verdejantes do Jordão. O Ló foi tão orgulhoso que o tio dele, Abraão, que tinha proeminência, que tinha, ele era ele que podia escolher. Mas ele foi educado, porque ele era dirigido por Deus, ele não está preocupado com outra coisa senão em ser abençoado por Deus. Ô Ló, escolhe aí. O Ló humildemente tinha que falar, não meu tio, o senhor, eu vim de carona com o senhor que escolhe, o senhor falar, é o senhor que se for para a direita eu vou para a esquerda. Não, fique tranquilo. Não, Ló, cresceu os olhos e cobiçou as campinas verdejantes do Jordão. Nem pensou no tio, nem agradeceu o tio. Então tá bom, eu vou para cá. E o Ló vai para as campinas verdejantes e o Abraão vai para o deserto. Só que o Ló chega na campina verdejante sem a bênção de Deus. E o Abraão vai lá e pega na areia e diz, é tudo bênção de Deus. É tudo bênção de Deus. O que nós não podemos perder é a bênção de Deus. Você pode casar com o homem mais bonito do mundo, a mulher mais bonita do mundo, sem a bênção de Deus, vai ser um inferno. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, sem a bênção de Deus, vai ser um inferno. Nós já temos o que precisamos, nós já temos Deus. Então contenta com o que tem, vai trabalhar, vai conquistar. O que Deus lhe dê, glória a Deus. O que Deus não der glória a Deus também, porque nós já estamos realizados em Cristo. E o Jacó quis a primogenitura do irmão, não precisava daquilo. Não, eu vou, o seguinte, eu te dou o guisado. Aí os camaradas falando que Jacó teve sabedoria. Se o meu irmão tiver com fome, eu falo, eu te dou um guisado aí, mas você tem que me dar alguma coisa. Não, que sabedoria é essa?
E aí ele teve que pagar um preço bem duro, porque não precisava, a promessa já estava feita. Acã pega a capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Acabe quer a vinha de Nabote, para fazer uma horta. Aquilo que era precioso para Nabote, para Acabe era para ser uma horta, e aí ele vai fazer tudo o que faz para matar o camarada para ter. Olha a cobiça. Tem gente que, se esse camarada não me vender esse negócio, vai dar tudo errado para ele daqui para frente. Para com isso, é plantando que se colhe. Geazi, Naamã ofertou para Eliseu presentes, e Eliseu, não quero nada de você. Aí o Geazi corre lá atrás e cobiça, mente, e quer a riqueza de um homem que acabara de conhecer Deus. E quando ele volta para Eliseu, Eliseu falou assim, você queria a coisa do homem, então pega a lepra dele. Tem gente pegando lepra, porque quer aquilo que não é para ele, não é para ela. Para nós é Jesus Cristo. Está entendendo ou não? Davi vai lá e pega a Batseba, a esposa do outro. De Urias o Eteu, que havia se convertido para o povo de Deus, tinha Davi como seu rei. Que negócio é esse? Um guerreiro fiel. Aí, em nome de cobiçar a mulher do outro, e ainda mandar matar, porque deixou o desejo dominar. Você já é casado, você já tem uma esposa, respeite a Deus em primeiro lugar e respeite a esposa que tem. Você já é casada, você já tem um esposo, respeite a Deus e respeite o esposo que Deus lhe deu. Cura essa relação, trata essa relação, respeita um ao outro, porque cuidado, é plantando que se colhe. Demas, ele amou o presente século, ele cobiçou o presente século. Tem um povo que não quer deixar Deus, entre aspas, aí serve Deus segundo o que se servia lá no mundo. Simão o Mago cobiçou os dons, quis comprar com dinheiro porque aquilo chamou a atenção dele e o quanto ele poderia ser. Judas vendeu Jesus por 30 peças de prata. E tem muita gente vendendo por muito menos. Cuidado com a cobiça. Não cobice nada que é dos outros. Não toque no que é dos outros. Não deseje o que é dos outros. Não queira o que é dos outros. Você já tem um Deus. Você já tem uma história escrita por esse Deus. O Salmo 139, que foi lido aqui, alguns versículos, até o 10, se não me engano. Esse Salmo, ele revela um Deus que escreve a nossa história antes de nós nascermos. Você já tem um Deus que está cuidando de tudo. Pastor, mas e se Deus não me der o que eu desejo? É porque o que você deseja vai matar você, vai te levar para o inferno e você vai perder muita coisa. Se você quiser o que Deus deseja para você, isso vai te salvar, isso vai cuidar de você e isso no final vai te levar para o céu. Como que esse pecado da cobiça é vencido, pastor? Esse pecado é vencido quando o prazer de ter e servir a Deus for maior. Você precisa de uma satisfação. Tem muita gente que pensa que para ser feliz tem que ter 2 homens, tem que ter 3 homens, tem que ter 2 mulheres, 3 mulheres. E você não entende que na verdade o que a gente quer ter é realizações. Porque muitas vezes esse tipo de coisa é uma realização morta, de poucos minutos ou até segundos, dependendo do que se trata,
e a morte entra. Mas quando você busca a Deus e se enche dele de verdade, e vive para a glória dele de verdade, não é viver para ele só dentro da igreja, não, é quando você tem uma vida de andar com ele, a presença dele será tão prazerosa, que você vai fechar a porta para essas coisas rapidamente, quando elas surgirem. Você não vai querer perder aquilo que já é prazer de verdade para você. Achei Jesus, aleluia. A samaritana saiu no meio daqueles que ela fugia deles, com vergonha na vida pregressa que tinha. Ela saiu com a cara bem limpa, lavada já, aleluia, tendo bebido a água que Jesus lhe deu, e ela saiu gritando: achei Jesus, achei Jesus, achei Jesus. O prazer da alma dela já estava ali, já estava preenchido, já estava resolvido, aleluia. Procure se realizar em Cristo. Olhe, preste atenção, se você entender isso aqui, a depressão vai embora. Vai embora. Você tem que aprender a se deleitar em Deus. É interessante, quando Jesus me salvou, e vai ser para sempre meu Salvador, e eu sou dele para sempre, em nome de Jesus, por sua graça. E aí eu passava na porta dos lanchinhos, onde a gente ficava enchendo a cara lá, e fechava os lanchinhos de tanta coisa. E a turma, quando eu passava assim, já tinha uma biblinha que eu tinha ganhado assim, e eu passava com a biblinha indo para a igreja. Aí a turma: Zaca! Aí levantava, lá o Zaca está passando. Aí todo mundo levantava, aquelas gargalhadas e tudo, dos amigos de farra, né? Aí ele: olha aqui, olha a loira gelada, olha não sei o quê, e brincando comigo e zombando também. Aí eu virava assim, pegava a Bíblia: já bebi uma água que matou a minha sede, sem problema nenhum. Tem gente que diz: não posso passar perto de um bar que eu fico tentado. Não, é porque você ainda não achou o prazer. Jesus é o prazer da alma. Jesus é o prazer, Jesus é o prazer, Jesus é a alegria do nosso coração. Quando você achar esse prazer, não tem nada para negociar mais. Aprenda a andar com ele, aprenda a ser dele. Não estou falando de religião, por favor, eu estou falando de comunhão com ele. Ele é a alegria da nossa salvação. Não precisa mais nada, não precisa bebida, não precisa droga, não precisa sexo, nesses casos, sexo errado. Não precisa da presença contínua, permanente, o dia que você encontrar Jesus do jeito que ele está se oferecendo, você vai ver que você está liberto, está abençoado, está curado e já está realizado. A pergunta é, para encerrarmos: por quê? Por que Acã fez o que fez? Esse porquê é para querer entender. Esse guerreiro tinha tudo para uma vida abençoada. O que foi que fez esse homem cair? Primeiro, o seu orgulho. Irmão, para alguém deixar o Deus de Israel, tem que ser orgulhoso demais. Ainda mais sabendo quem é esse Deus. Ô Acã, por que você fez isso? Qual é a desculpa? O Josué não falou para você que ele é o Deus do Moisés? O Moisés que operou? Não, me contou tudo. Ele contou que o mar abriu, contou. Ele contou das maravilhas, aquelas coisas que nós nunca vimos na nossa vida, que aconteceram no deserto. A água potável, e era amarga.
virou portável. Da rocha, nós não tínhamos água em lugar nenhum, e da rocha jogou água para 2 milhões de pessoas. Ele te contou? Contou. Ele contou que as águas do Jordão estancaram? Não, eu vi, já estava junto. Por que é que você fez isso? E ele era tão orgulhoso, que ele não foi pego de surpresa. Ó, Deus me revelou, Acã, que você pecou, então você vai morrer. Não. Tem pecado no meio de nós. Tem pecado no meio de nós. Por isso nós perdemos a batalha. Acã não matou só ele e sua família, ele matou mais 36 guerreiros. Na batalha contra Ai, 3.000 homens poderiam ter vencido a batalha, saíram fugidos e correndo, e 36 morreram. E essa derrota aí não foi porque não tínhamos poder de vencer, foi porque nós entramos numa vida de pecado. E onde tem pecado não há vitória para o povo de Deus. Onde tem pecado, Deus não compactua. Acã poderia, nesse ínterim, até chegar na tribo dele, Judá, e vir lá até o clã dele. Ele poderia ter confessado. Não, sou eu, a pessoa que errou sou eu, tem misericórdia, eu me arrependo, está lá dentro da minha tenda. Não, ele tem que esperar ele ser revelado, para agora falar alguma coisa. Orgulho. Sabia que era anátema, sabia que era errado, ouviu Deus falar para Josué, Josué foi chorar e orar, porque nós perdemos, o que vai ser do teu grande nome? Ai Senhor, nós fugimos, nós vamos ter que fugir dessa terra, por quê, meu Deus, ô Josué, não é hora de orar, tem anátema no meio de vocês, tem pecado, levanta e vai resolver. Poderia ter confessado ali, mas o orgulho não deixa. Sabe que pecado é pecado, sabe que é errado, sabe que é anátema, sabe que todo mundo já está falando que a coisa está feia, que está pesado, que está matando gente, que está morrendo gente, e que Deus revelou que vai ter que matar quem está em pecado, mas não confessa. É orgulho ou não? Por favor. Se você está enfrentando uma situação como essa, resolva antes da revelação. Eu creio que havia perdão sim para Acã, se ele tivesse arrependido. Por quê, pastor? Porque o Manassés, um profano, que fez pior do que o que Acã fez, mas ele se arrependeu, foi perdoado. Então ele poderia ser perdoado. Porque Davi, que fez pior, também foi perdoado porque se arrependeu. Mas aqui não há arrependimento. E aí, por que é que o que dominou esse Acã? Ele olhou para fora e deixou de contemplar o que estava dentro. Ele olhou para o que poderia ter lá fora. Capa babilônica, cunha de ouro, mas esqueceu de olhar que ele já estava bem, ele já estava cuidado, ele não precisava. Pare de olhar para fora e comece a olhar o que você já tem. Vou falar novamente, olha o que você já tem, cuide do que você já tem. Lá fora tem coisa que você não sabe, muitas vezes isso vai gerar morte. Cuida da vida que você já tem, cuida das coisas que já estão ao seu alcance. Que mais? Ele entendeu que as ordens recebidas não estavam em seu favor. Como assim não posso pegar? Está aqui. O que tem? Escute, as ordens de Deus são para te proteger. As ordens de Deus são para te guardar.
Os nãos de Deus são prêmios de vitória para a nossa vida. Que mais? Ele pensou tanto no lucro que esqueceu de avaliar o prejuízo. Não, mas se eu somar tudo isso que está dentro essa oportunidade que é me dada, e eu guardar bem guardado, ninguém vai ficar sabendo, eu vou ter um lucro, e se descobrir? Mas eu não vou pensar nisso, eu vou esconder bem escondido. Mas é errado? Então vai descobrir. Querido, o que é pecado, o que é errado, se não descobrir aqui, vai descobrir no dia do juízo final. Vai ter um juízo final. Naquele dia toda a nossa vida vai ser estampada, será vista diante de todos. O Cordeiro de Deus será o juiz de toda a terra. Ele vai julgar cada um de nós. Só tem um jeito de escapar do juízo final: aceite a Jesus Cristo, e se tiver em pecado, confessa e deixa, e alcance misericórdia. Não seja orgulhoso, lá no inferno vai estar lotado de orgulhosos. Seja alguém que se renda a Deus e deixa Ele te abençoar. O prejuízo eterno tem que ser levado em conta em tudo que você for fazer enquanto cristão. Vale a pena? Vale a pena perder Jesus? Vale a pena desfrutar de riquezas, de mulheres, de homens, de farras, de fama, e no final terminar no inferno? Por favor, avalie, porque você está livre para avaliar. Pastor, mas eu já estou na igreja. Mas não tem nada no seu coração que te contamina com relação à sua salvação? E esse ódio, e essa amargura? Pastor, se eu for santo que eu sou salvo? Não, se você tiver Jesus. Só há um que salva, Jesus Cristo. As obras não salvam, mas não salvam mesmo. Só Ele pode salvar. Mas se Ele te salvou, tem obras aí abençoadas. Cuidado com o prejuízo. É melhor ter o prejuízo de uma vida difícil aqui, e o lucro de morar com o Senhor naquele dia, no dia eterno. Ele trocou o eterno pelo efêmero, o eterno pelo passageiro. Ele trocou a coisa mais rica pela mais pobre. Não há como alguém em plena lucidez fazer isso. Em nome de Jesus, entenda: aquele homem que achou um tesouro no campo, ele foi lá, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo, mas não por causa do campo, mas pelo tesouro que estava no campo. Para ter Jesus é necessário deixar tudo. Para ser seu discípulo tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para ser seu discípulo tem que amar a Deus acima da sua própria vida. Tem que amar mais do que o pai, tem que amar mais do que a mãe, tem que amar mais do que o irmão, mais do que a irmã. Para ser de Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. E por fim, Acã descobriu que o orgulho mata. E não mata só a si, mata até quem não tem nada a ver com isso. Mata companheiros, amigos. Muitos de nós, se não fôssemos orgulhosos o bastante, poderíamos ter nascido de novo verdadeiramente, e a nossa casa já estaria salva, e os nossos amigos já estariam salvos, e a escola já saberia, e muitos naquela escola já poderiam ser salvos. Mas orgulhosamente vive na igreja, vive no mundo,
no recreio, lá na hora da faculdade, mostra que não é de Deus, revela que não é de Deus. Dentro da família, aquela coisa de estupidez, revela que não tem Deus, revela para os filhos que não tem Deus, e a morte está chegando nestes. É hora de tomar uma decisão, jogar o orgulho na lata do lixo, converter a Jesus Cristo nosso Senhor, aceitar a obra do Evangelho, a obra da cruz que nos liberta, que nos torna nascidos de novo, livres, abençoados, santificados, tomados pelo Espírito Santo e levantados na nossa casa. Haverá salvação naquela casa. Levantados na faculdade, haverá salvação na faculdade. A morte sai, a vida chega. A morte cai, a vida levanta. Se você se encher de Deus e deixar Ele te converter como Ele quer, obras de vida acontecerão. Fique sobre os pés. Sabe uma das coisas que o orgulho fez com Acã? Eu infiro isso pelo texto. Cegou e ensurdeceu. Palavras como essa não entram mais em corações de certas pessoas. Aproveita até um momento como esse para ficar conversando e fugir do que tem que ser feito, porque não foi convencido. No próximo culto vai voltar do mesmo jeito ou pior. E orgulhosamente se reveste de soberba. A cobiça continua. As atitudes continuam. Nada muda. Esse orgulho, ele cega as pessoas. Faz as pessoas pensarem que são tão grandes que não pode ouvir palavras como estas. E o primeiro que está ouvindo essa palavra sou eu. Eu sou pastor no Senhor dessa igreja. Temos acima de nós o pastor Francisco, etc. Estou falando a respeito de quem está aqui. E essa palavra primeiro é para mim. Nós temos que descer dos nossos pedestais. Nós temos que voltar a ser crente antes de ser alguém que tem um cargo, que tem uma consagração. Muita coisa vai mudar a partir daí. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, lá não vai dizer pastor Lindomar, lá vai dizer Lindomar. E se for servo de Deus, vai comparecer no julgamento da igreja para galardoar ou não. Mas se não for, juízo final. É hora de nós repensarmos a nossa vida mais que em qualquer outro tempo. Daniel contou o sonho que ele teve semana passada. Ele me contou. Queridos, o sonho é bíblico. Independente de quem subiu, quem ficou, mas é a minoria que vai subir no arrebatamento. E nós temos que lutar para que a gente não fique. E o arrebatamento pode ser hoje. A doutrina da iminente volta do Senhor Jesus não precisa de sinais, só precisa de uma ordem dos céus. Essa coisa de morrer o Papa, o próximo Papa, e muita gente está querendo aparecer em cima disso, profecia, Apocalipse 17, não sei o que, se é, se não é, você não tem que preocupar com isso. Ah, mas o Trump agora ele está colocando isso, as nações não sei o que, e está dizendo que é o anticristo, que não é o anticristo, que é o benfeitor, que é o Ciro desse tempo, não sei. Você não tem que preocupar com isso, você tem que preocupar em estar pronto. Você tem que preocupar em estar resolvido com Jesus. Porque quando acontecer o arrebatamento, não haverá tempo para nada. Não tem tempo para conserto, é não abrir e fechar de olhos e... Canamaço, Camadai. Repense a sua vida nessa noite.
Repense o seu cristianismo nessa noite. Repensemos as nossas vidas diante de Deus. A morte para Acã, a morte para a família de Acã, a morte para os amigos de Acã, mas os amigos de Jesus Cristo têm vida. Igareva Siraum. Jesus vale mais. Jesus vale mais. Orabacaçu rabacai. Judas disse que por 30 peças de prata estava resolvido. Pedro negou Jesus 3 vezes. O Jacó faz um guisado pensando que o guisado compraria a promessa. Não, a promessa já foi dada. Não precisa de engano, não precisa de fraude, não precisa de pecado, não precisa de enganar ninguém. Deus, Ele vai cumprir o que tem que cumprir, segundo o que falou. Como é difícil pregar para orgulhosos. Como é difícil. O peso vem. As pessoas resistem. Só que se um anjo pudesse falar conosco nessa noite, ele diria: esse é o caminho. O mestre de vocês é puro. Ele é simples. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual. Ele tomou a forma de homem, foi servo obediente. Ele se sujeitou às autoridades. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mesmo rejeitado diante dos homens, mesmo que nós não fizemos dele caso algum, ele nos amou até o fim. Mesmo sendo injuriado, não injuriava. Se vocês são discípulos de Jesus, imitai-o. Todo o trabalho missionário da igreja, todo o trabalho da pregação da igreja, é para que nos tornemos discípulos de Jesus. Ide por todo o mundo, ide às nações e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto tenho vos falado. Tocou Managa Samaragai. Tem alguém desesperado para dizer: eu preciso de mudar? Tem alguém em pecado que reconhece que não dá para continuar cego, surdo e quer confessar? Para que a sua família não morra? Para que as suas filhas não morram? Para que os seus filhos não morram? Quem há de consertar a sua vida para aquele que quer abençoar? Escapa-te do vale de Acor. Josué foi morto Acã foi morto com a sua família, apedrejados até a morte. Não só eles, toda a criação, tudo que era deles foi colocado num montão de pedras no vale de Acor, como exemplo. Fuja do vale de Acor, fuja do pecado, fuja do orgulho. Escapa-te por tua vida hoje, fuja da cobiça. A mulher de Ló
Deus falou: não olha para trás, não olha para trás. Tudo aquilo lá vai ser destruído. Pare de contemplar o mundo, pare de olhar para o mundo, pare de desejar o mundo, esse mundo será destruído. Mas a mulher mesmo assim olha. O anjo estava lá. Deus havia falado. Estava respondendo à intercessão de Abraão. Ela estava quase salva. Mas o orgulho não deixou. Deus falou, mas eu não quero obedecer. Deixa eu te dizer, essa Bíblia não vai mudar. Ela é a mesma. Deus não vai mudar, Ele é o mesmo. Muitos estão mudando a Bíblia, mudando conceitos. Outro dia eu vi uma mulher fazendo um vídeo que não era para querer na Bíblia como ela estava, porque a Bíblia já estava ultrapassada. E um tal de pastor fulano de tal, filósofo Kivitz fulano de tal, que eu não quero falar o nome completo, estava lá apoiando a igreja, dizendo: não, tem que ter uma nova Bíblia, tem que ter uns novos mandamentos, porque já está ultrapassado. Cuidado, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia não muda, Deus não muda, a fé não muda, a maneira de servir a Deus não muda. Deus é santo e Ele não muda, Deus é perfeito e Ele não muda, Deus é justo e Ele não muda. A história já está escrita e já está determinada. Deus está no trono, Ele não muda. Nós devemos mudar para Deus. Feche os seus olhos. Eu termino dizendo: a decisão é sua. A decisão é sua. Senhor Deus, ministrei a palavra. Tu que sonda o coração humano, o Senhor que conhece as nossas vidas. Sei que esta palavra não é dura, e eu digo isso com plena convicção. Eu sei que ela é reveladora de um Deus que nos quer amar e salvar. Obrigado por esta palavra. E obrigado por me dar coragem de ministrá-la mesmo debaixo de tanto peso. E sabedor dos pecados que estão aqui nesta noite. Eu continuarei, Senhor. Me dá graça. Me dá força. E dá força aos meus irmãos que decidem continuar. Dá graça aos meus irmãos que decidem amar, perdoar, não desejar aquilo que é do outro, mas contentar com o que o Senhor tem dado e com tudo que o Senhor tem proporcionado daqui para frente. Que a tua graça venha, que o teu amor seja maior que a morte para todos nós. Que sonhos comecem a acontecer a partir desta noite. Que temor venha para os corações a partir do meu. Temor e tremor da tua presença, da tua palavra. Que nós nos levantemos como a igreja que precisa ser igreja neste tempo. E por causa disso, lares sejam iluminados, famílias sejam salvas, não mortas. Pai, que esta pessoa decida que a família dela não vai morrer. E que se depender dela, desta pessoa, a partir de agora, já está curada, já está sarada.
já está abençoado. E eu te digo, como pregador do Santo Evangelho, tome uma decisão honesta, de um caráter verdadeiro. Se você é de Deus, seja de Deus inteiro, seja de Deus de verdade, pois esse é um tempo de morte, é um tempo de apostasias, é um tempo de vaidades, heresias, cobiças e orgulhos tão esquisitos, que muitos morrerão pensando estar vivos. Tome a decisão e o Senhor será o teu deleite, o Senhor será a alegria da tua alma, a força da tua fé, o Senhor será a tua bandeira, o Senhor vai ser aquele que guarda a sua casa. Se você toma a decisão a partir de agora, não há pecado que possa ter poder sobre ti, porque quando o Senhor entra, o domínio do pecado sai. Levanta as suas mãos e receba graça, você que quer, você que toma a decisão, você que está pela internet tomando a decisão, receba graça, receba graça, receba graça, receba graça, e seja lavado e purificado no sangue do Cordeiro de Deus, fortalecido e levantado para uma nova história. Receba as bênçãos de Deus, em nome de Jesus Cristo, e aplaudindo, dando glória, diga amém.